Bom dia a todos. É um imenso prazer hoje termos dois convidados muito íntimos aqui da casa, né, que eu já vou contar para vocês. Então, a nossa reunião clínica hoje é uma reunião científica. Nós vamos tratar de todo o uso de litioterapia, né? Nós aproveitamos esse momento para agradecer os laboratórios Cristália e FQM, que estão nos ajudando na divulgação desse evento, permitindo, né, que esse evento agora possa ser compartilhado no YouTube e esperando que vários residentes possam participar de várias partes do país, né? Esse é o nosso objetivo, levar educação de qualidade e levar informação que tenha uma aplicação prática e que possa mudar a vida tanto dos nossos profissionais quanto das pessoas que eles atendem. E hoje nós temos aqui realmente, né, o prazer imenso de termos o Dr. Michel Haddad, que fez residência no IANSP e fez mestrado comigo, inclusive, né, e agora está fazendo doutorado, e o Luizinho, que é um nosso colega aqui da Escola Paulista de Medicina, residente, e que tem brilhado muito, essa dupla, aliás, né, tem brilhado muito pelo país. Então, é muito legal termos aqui a dupla Luizinho e Michelzinho, né, e que vão nos contar tudo o que eles sabem sobre a aplicação do lítio na prática clínica. Luiz e Michel, super obrigado por terem aceito esse convite. Eu sei que vocês, hoje em dia, têm uma agenda VIP, né, uma agenda muito lotada, mas é um prazer imenso recebê-los aqui no nosso departamento. Obrigado por terem vindo. Mandem bala. Muito bom, Michelzinho, vai lá, pega aquele microfone. Agora, Michelzinho, já sei o que está passando na cabeça dele, o que o Luiz vai fazer, o que ele vai aprontar, mas eu sou da casa, tá? Então, alguns anos aí, entrei em 2003 aqui na Unifesp, comecei a minha residência em 2009, então, em muito pouco tempo atrás, eu estava sentado aí, quando entrei no departamento, já fui logo, né, no primeiro ano ali para o departamento, para a monitoria, sempre gostei muito, então estava atrás da formação das ligas, então um grande prazer poder estar aqui com vocês, aqui, inclusive Cássio Pita, esse grande querido, foi um dos meus grandes mentores, durante fiquei acompanhando, né? Falavam que eu puxava o saco dele, mas não era puxação de saco, sempre foi a verdade verdadeira, e tenho muito prazer de estar junto aqui com o Michel Haddad. Para quem acha que a gente nasceu junto, não, a nossa amizade começou em 2015, por coincidência, dando aula, né? A gente se conheceu dando aula, e aí a gente tinha idades parecidas, afinidades parecidas, e ele conseguiu uma proeza, que era responder mais ou menos na velocidade que eu falava. Então, assim, foi muito legal encontrar alguém esquisito também, parecido desta forma. Então, Michel Haddad, muito obrigado por estar aqui conosco. Professor Jair Mari, esse grande expoente, né, da psiquiatria, que está nos ajudando em todos os projetos. A gente começou esses projetos todos. E aí faço já o jabá para o nosso Masterclass em agosto, dia 10, 11 e 12 de agosto, onde 100% dos patrocínios da indústria farmacêutica é revertido aqui para o CAISM, para as atividades de educação, né, ensino, assistência e pesquisa. Tá? Então, todo o dinheiro de indústria vai para o CAISM, não vai para o BIP. O BIP é a nossa plataforma de ensino, que a gente basicamente democratiza ensino. Todo dia a gente faz coisas gratuitas nos grupos, então convido todos que não estão nos grupos de WhatsApp a fazer parte. A gente já tem 12 mil profissionais nos grupos e mais ou menos 10 mil são psiquiatras. Tenho certeza que todo mundo pode aprender um pouquinho todo dia ensina. É muito legal ter a participação de vocês. Michel Haddad, faça aí as suas boas-vindas para o pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença, pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia, Luiz. Eu gostaria de agradecer por estar aqui, mas mais do que isso, eu acho que eu nunca fiz assim esse agradecimento público ao acolhimento que me foi dado aqui no Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina. Então, realmente é um diferencial, isso que é notável entre todas as universidades, essa característica aqui do departamento de acolher bem e dar todas as condições, um terreno extremamente fértil para a gente desenvolver. Eu costumo dizer, eu nunca fui tão estimulado na minha vida a estudar desde como eu comecei aqui
em 2018, aí, aluno do professor Jair. Então, realmente, qual é a fórmula mágica disso? Não sei, mas fato é que a gente é instigado a estudar, só é um segredo que eles têm que não contam, qualquer dia a gente descobre. E claro, Hora de enrolar. o prazer de estar sempre aqui do lado do meu amigo e irmão Luiz. Luizinho, você que fala muito, eu que enrolo, vai. Vamos lá, então, pessoal, hoje qual que é a ideia? Fazer todo um panorama da história do lítio e como o lítio é a droga mais importante, né, uma das pedras angulares dentro da psiquiatria, e especialmente para vocês residentes. Então, a turma mais velha aqui, que é adoradora de lítio também, que usou muito lítio na vida, que sabe manejar, sabe dosar, sabe manejar efeitos adversos, esses vão fazer uma revisão das novas evidências que existem na literatura, mas o nosso papo aqui é principalmente para você que está em formação para aprender a utilizar o lítio. O lítio é uma molécula muito simples, que a gente vai mostrar para vocês ali, da tabela periódica, ali na cama Robson-Crusoe, né? Lembra ali? Então, é o metal mais leve que tem, é o terceiro elemento mais leve que existe, é um metal alcalino, e este lítio faz toda a diferença na vida dos nossos pacientes. Ele não tem indústria farmacêutica por trás com patente, então você vamos ver, os estudos minguaram muito, porque como é que funciona? Você tem uma molécula, você tem patente, você tem estudos enquanto você tem aquela patente. Depois que acaba, as moléculas costumam ser abandonadas. Então, o que a gente viu? Que o divalproato, na década de 80 e 90, os estudos com ele aumentaram muito, e nos Estados Unidos houve uma queda da prescrição de lítio, nos treinamentos, nas formações, e isso é muito ruim, porque tem medicações que não são substituídas por outras que não o lítio. Então, para isso, Haddad, Michelzinho, hoje a gente vai fazer essa discussão sobre indicação, estratégia, monitoramento para maximizar eficácia e segurança do carbonato de lítio. Certo, Michelzinho? Certíssimo. O alvo é justamente esse, como que a gente usa bem e como usa com segurança. Aliás, essa coisa que o Luiz falou dos estudos da década de 90, mostrando esse comparativo valproato, lançamento de valproato e lítio, é muito interessante. Tem, inclusive, um estudo que não está na aula, tá vendo? Só a gente começa falando daquilo que não está. Deveria ter colocado. Dar o gostinho de quero mais. Que é do Goodwin, que mostra exatamente isso. Como que a prescrição de valproato subiu, o lítio desceu, e como que isso impactou a incidência de suicídio, né? Então, aumentou em muito a taxa de suicídio quando teve esse decréscimo do uso de lítio. Michelzinho, então, começa contando a história desde Galeno. Só para vocês verem, o lítio está na nossa história já antes de Cristo, ou seja, as pessoas já utilizavam sem saber que era o lítio provável nesses lugares onde se mandavam fazer as realizações, né, de banhos em fontes alcalinas para pacientes agitados e eufóricos. 2000 anos depois, a gente foi descobrir, geograficamente, fazendo a localização daqueles lugares de Grécia e de Itália, que eram regiões ricas em lítio. Não se sabia que era este o efeito, e se sabia que naquelas fontes, naqueles lugares, alguma coisa mágica acontecia. Essa coisa mágica, né, provavelmente se dava por conta do lítio, porque não eram todas as fontes, não eram todas as regiões de banho, eram algumas específicas. E aí, como é que ele veio parar, né, na psiquiatria? Inclusive, o termo spa deriva disso aqui. Ali que foi criado esse termo spa, eram justamente esses banhos de infusão nessas águas alcalinas, especialmente no norte da Itália. A palavra lítio vem de litos, que é pedra, né? E ele começa a ser alavancado do ponto de vista de evidência de uso desde os anos 1800, mas foi em meados de 1950, 40, que começam os grandes estudos com lítio. Passa o próximo, Elisinho. Vamos lá. Inclusive, antes da medicina, a gente tinha isso aqui, por conta dessas... Ele foi amplamente usado na medicina, mas de um modo, assim, sem evidência. Então, as pessoas colocavam lítio na 7-Up para a criança tomar. Você tinha lithium water, que até hoje nos Estados Unidos tem essa água rica em lítio, e foi ainda mais recentemente, a gente vai falar depois, alavancado a ideia de se consumir mais águas ricas em lítio por um estudo dinamarquês que mostrava a relação positiva de neuroproteção. Na verdade, eu acho que vale, então, lembrar o seguinte, o lítio, né? O lítio, a petalita, ela foi descrita pela primeira vez, petalita. Foi descrita pela primeira vez por José Bonifácio, brasileiro. Mas ele não levou o prêmio. Europa. Não levou o prêmio, porque quem levou, como sempre, né? Dave. Dave foi o primeiro cientista a isolar, mas que era uma descoberta que derivou do primeiro achado de José Bonifácio. E essa escalada do uso do lítio em todas as áreas, na área da indústria,
nas baterias, para a formação, né, de foguetes, deixar o alumínio mais leve. Tudo isso que a gente sabe, o nosso grande concorrente não é a indústria farmacêutica de um lado e de outro, não. É o Tesla, é o Elon Musk fazendo carros elétricos. Ou seja, a estimativa é que o uso do lítio, as baterias íon lítio, elas vão subir em 30, 40 vezes até 1940. Então, agora o Haddad vai contar um pouquinho da história da psiquiatria, mas a gente usa miligramas. E esses caras usam toneladas e toneladas de lítio. E as maiores reservas são aqui nos nossos amigos irmãos, né? Então, se a gente olhar no Chile, uma das maiores reservas, na Argentina, tem no Canadá, tem na China, tem na Austrália, só que isso também demanda uma certa devastação ecológica em lugares que não tem tecnologia. E isso traz aí uma briga contra, porque a gente fala, a gente quer carros elétricos, a gente quer energia limpa, sem carbono, só que para você fazer a extração de lítio, você também faz poluição. Ou seja, precisa se melhorar isso. Mas eu quero que você fale, Haddad, aqui, eu quero que você fale da psiquiatria. O impacto na psiquiatria, ele começa a ser avaliado por esse sujeito aí. O que a gente deve, né, com relação à gratidão a algum ser iluminado que trouxe o lítio, foi o John Cade. Esse indivíduo, ele começou a perceber, ele estudava pacientes agitados, e ele queria descobrir o que fazia o paciente agitado. Na época, ele chamava de psicose agitada, que provavelmente eram pacientes bipolares. Então, ele começou a estudar a urina desses pacientes, e ele guardava a urina no refrigerador na casa dele. Isso está descrito nos artigos. Você nunca guardou claro. Xixi na geladeira? Eu achei que isso era estranho, mas tanto assim? Pô, então. Bom, e aí com essa urina lá na geladeira, ele começava a infundir diretamente no estômago de animais, fazendo estudos para ver a agitação desses pacientes e desses animais. Ele percebia que diminuía. Ele falou, opa, a ureia provavelmente diminui a agitação. Aonde ele foi buscar? Porquinhos da Índia. Porquinhos da Índia, então, John Cade, esse cara que guardava urina na sua geladeira, testando a teoria, né, de acúmulo de ureia também e diminuição com lítio. Porque nessa anos 40, uma ideia que se tinha era que a agitação ela é oriunda de alterações do pH. Então, eles achavam que ácidos, quando o paciente estava com pH mais ácido, ele estava mais agitado. Então, você tentava algo alcalino. Onde ele foi buscar a ureia? Urato de lítio. O lítio tem vários tipos de sais, né? Orotato e por aí vai. Inclusive o carbonato. O que muda é a quantidade, a disponibilidade do lítio mesmo, da matéria essencial. Vocês, residentes, em algum momento vocês vão se deparar com algum paciente que vai vir de um médico picareta, que vai prescrever aquele tal de orotato de lítio de uma farmácia de manipulação, que você toma microdoses de orotato de lítio e funciona igual o carbonato de lítio. Mentira! Vai lá no PubMed. O orotato de lítio foi estudado para tratamento de dependência de álcool lá em 1970, 80. Tudo a mesma porcaria. Pessoal, sais de lítio vai depender da concentração de lítio elementar. Então, por exemplo, eu pego citrato de lítio, carbonato de lítio. O citrato de lítio tem mais ou menos 8% de lítio elementar. Carbonato de lítio tem 18%. Tem diferença nos efeitos colaterais, mas o que importa no final é a quantidade de lítio elementar e como que eu vou fazer o nível sérico do paciente. Então, essa história de usar orotato de lítio 1 miligrama, 5 miligramas e achar que isso vai tratar alguma coisa é a maior picaretagem que existe. A mesma coisa de ficar dosando lítio no sangue de quem não usa lítio. Ah, o lítio está baixo, você tem transtorno bipolar. Não existe isso. Picaretagem da maior fórmula. Ah, também falou, eu vou vir tomando triptofano, que a indústria farmacêutica escondeu de você a informação de como curar todas as depressões. Não é. Desde 1950 já foi testado, já foi usado, já foi reprovado, mostrando que não tem evidências. Então, com isso, volta aí para o seu lítio. O John Cade percebeu, então, que o orotato de lítio ele tinha essa condição. Assim como a ureia, diminuía a estabilidade dos ratinhos. Mas tinha um outro problema. Porque mais ou menos nessa época, isso foi na Europa, nos Estados Unidos, final da década de 40, anos 50, o que os americanos fizeram? Uma restrição do consumo de sódio. Porque eles achavam que seria uma estratégia interessante para diminuir a hipertensão arterial. O que aconteceu? Vários casos de intoxicação de lítio. Lembra que o pessoal tomava lítio na 7-Up? Tomava lítio de tudo quanto era jeito? Começaram a intoxicar, porque o lítio, a gente vai contar mais para frente, ele compete com o sódio na absorção. Então, achava-se que esse efeito de diminuição de excitabilidade desses ratinhos e tudo mais era o efeito de intoxicação por lítio, e não o efeito, enfim, terapêutico do lítio. O que ele fez, então? Foi fazer um estudo com esses pacientes agitados. Só que, para provar que o lítio não intoxicava, o que você faria, Luizinho?
O que eu faria? Deixa eu ver, eu dou para pacientes voluntários, cobaia não, porque é quem não consente. Ou eu tomo a medicação? Com certeza você tomaria. Ah, meu Deus do céu. E por você queria me convencer para tomar também. Com certeza eu te daria primeiro para experimentar. Escondido. E ele fez isso. O John Cage tomou lítio e viu que não morreu, não foi intoxicado. E ele tratou 10 pacientes com essa psicose agitada, que provavelmente eram pacientes bipolares, e esses pacientes melhoraram. Ele deu o start no emprego terapêutico do lítio. Na sequência veio o... Vamos lá, então a gente vai falar logo depois do SCOL. Então, só para vocês resumirem, como quase tudo na medicina, as grandes invenções que salvaram a humanidade, como o Viagra, vieram ao acaso. Ou seja, as pessoas descobrem efeitos onde não esperavam. John Cage, na Austrália, descobriu em porquinhos da Índia por uma teoria errada, por uma proposição errada, algo que modificou toda a nossa área da medicina. E o SCOL foi o cara que trouxe a metodologia científica para dentro dos nossos estudos randomizados, controlados, duplos cegos, não tão bonitos quanto os nossos hoje, mas já naquela época comparando com o placebo. E SCOL conseguiu mostrar, já desde a década de 50, a diferença que eu teria no uso do lítio nesses pacientes. Certo? Esses pacientes do SCOL, eles foram justamente pacientes aqui muito mais próximos ao diagnóstico clássico que a gente conhece de mania. Então, aqui foi a prova de que o lítio ele melhorava a mania. O que é legal? Porque tanto o Cage quanto o SCOL, eles mostraram o que até hoje é a posição máxima do lítio de evidência científica. Melhora da agitação, impulsividade e agressividade e quadros maníacos, que é um estabilizador de cima para baixo. Então, isso se manteve. Qual que foi o problema? Sabe o que fizeram com esse paper do SCOL? Nada. Ele não ventilou, porque era um paper dinamarquês e os Estados Unidos ainda estavam embriagados com essa história de que o lítio dava intoxicação. O lítio ele veio para a prática na década de 70. Então, a gente tem esse timeline aqui, ó, 61 França, 66 Reino Unido, 67, 70 Estados Unidos. E aí a coisa começa a mudar de história do ponto de vista de emprego terapêutico, emprego clínico, prática com o lítio. E aí mudando, é como a gente faz aqui. O que o Jair está tentando fazer, o professor Miguel Jorge, trazendo essas reuniões para o YouTube, para a comunidade, para o Brasil. Não adianta a gente fazer ciência, estudo, conteúdo e deixar isso restrito para uma pequena população. O que o SCOL fez e não foi ventilado em 1950 poderia ter ajudado muito mais gente se a gente tivesse essa rapidez de passagem de informação. Então, hoje a gente passa rápido, viraliza vídeo de Instagram, né, TikTok. Se a gente viralizasse rápido dentro da psiquiatria papers como esse, a história teria sido diferente. E outro ponto interessante que a gente tem que lembrar do SCOL, porque isso também eu acho que ele realmente era um cão farejando o futuro, assim. O SCOL ele fazia dosagem de lítio dos pacientes. Então, ele usava um método super antigo, que era uma fotometria difícil, tinha que ficar controlando toda hora, se ventasse, tinha que voltar, mas ele dosou o lítio em todos esses pacientes. Então, olha só como que ele estava anos à frente do que os seus colegas lá em 1954. Lítio hoje tão baratinho para fazer a dosagem sérica, e no Hospital São Paulo, não sei se é assim ainda, na enfermaria da gente, a gente às vezes esperava um mês, por quê? Porque você tinha que descalibrar a máquina de sódio para fazer a aferição do lítio. Ou seja, uma coisa tão simples que custa R$30 em qualquer lugar, às vezes a gente atrasava a dosagem, por quê? Porque eu ia ter que descalibrar o sódio e potássio lá da máquina para colocar o lítio. Ou seja, hoje é a coisa mais simples do mundo. E, pessoal, vale a pena vocês sempre aprenderem a fazer a aferição sérica. Tem gente que fala que não precisa. Precisa sim. Existem pacientes que, mesmo com dose pequena, vai fazer intoxicação. O cara que não faz nível sérico, no pior dos casos, ele não vai ter efeito terapêutico, mas a gente vai falar dos caras que fazem nível sérico muito alto, mesmo com dosagens pequenas. Eu estou falando de idoso, eu estou falando de paciente com problema renal, e eu estou falando daqueles casos idiopáticos, ou seja, você não sabe o que aconteceu e aquele paciente, de repente, intoxicou. Então, nível sérico, hoje é muito simples, mas naquela época, SCOL foi um precursor. E aqui a gente vai pular para 2022, esses dois caras, quem são? Torren e o Zarate. O que esses caras fizeram, Haddad? Eles trouxeram evidência, então, meta-análise, um estudo mostrando para a gente uma revisão sistemática, mostrando a eficácia do lítio em monoterapia aonde? Na mania, né? Porque é justamente o lugar sagrado do lítio, tratamento da mania aguda. É ali que está o maior nível de evidência, vários autores mostrando, inclusive comparando com o valproato e com placebo, evidentemente. O valproato é o grande
player ali do lítio, é o grande combatente, é o opositor do lítio quando a gente fala de evidência científica. E aí vocês vão ver que nos diversos guidelines, e todo mundo aqui, tenho certeza que sabe de cor e salteado o CANMAT, mas a gente tem dado muita aula e a gente gosta muito de falar sobre o RANCCP. Fala rápido em inglês o nome. Royal Australian New Zealand, blá, 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 blá. O que é? É um guideline do Mali, que ele é, para mim, até melhor do que o CANMAT, porque ele traz toda uma visão do transtorno do humor. Ou seja, eu tenho o transtorno do humor, você sabe, você tem os extremos. Eu tenho um cara com TAB tipo 1, que está internado na enfermaria achando que é Jesus, que vai curar as pessoas, que tem poder, que sai sem roupa na rua, que está num quadro que qualquer pessoa, sem ser psiquiatra, vai olhar e vai falar que o cara está num surto. E eu tenho no espectro do transtorno do humor, eu tenho aquele camarada com uma depressão unipolar que não tem agitação, não tem ansiedade, não tem rapidez de pensamentos, está jogado na cama, acorda 4 horas da manhã, tem o cortisol elevado, faz adiantamento do ciclo do cortisol e nunca vai fazer um episódio nem de hipomania, nem sintomas. Talvez esses caras aqui no extremo sejam mais ou menos 10 a 15%. E a gente sabe que o transtorno bipolar vai fazer em 1 a 4% da população, que é esse outro extremo. TAB tipo 1 é fácil, TAB tipo 2 não é. TAB tipo 2, em média, se demora 13 a 15 anos para se dar o diagnóstico por colegas psiquiatras. Então, atire a primeira pedra quem aqui nunca tratou TAB tipo 2 com antidepressivo sem saber que era TAB tipo 2 por um tempo, até ver algum sintoma misto, até conseguir história de algum familiar de uma hipomania. Então, não é vergonha, pessoal. Vergonha é você saber e não fazer nada a respeito. Ou saber como diagnostica e omitir essa parte da sua história. Mas grande parte do transtorno bipolar do tipo 2, ele vai estar deprimido. 50% do tempo esse cara está deprimido. Né? 49% ele está em eutimia. E 1% do tempo esse camarada está em hipomania. E essa hipomania, ninguém vem procurar tratamento porque, eu estou um pouco mais feliz, estou mais disposto, estou mais social, faço mais coisa, tenho mais projetos, consigo escrever paper, etc. e tal. O que é a hipomania? Basicamente é como eu sou, só que temporariamente. Eu sou hipertímico. Tá? Então, eu sou sempre assim. Se você me vê diferente, aí que complicou. Então, eu sou hipertímico, nunca deprimi até hoje. Já fiz transtorno de ansiedade, mas depressão não. Então, diz a lenda que com 50 anos, os hipertímicos, os estudos mostram que deprimem. Então, eu tenho 12 anos para aproveitar aqui. Né? O que a gente mostra, pessoal? Que este camarada hipertímico, talvez, quando deprima, já era o que o camarada Akiskel, que é uma homenagem que a gente faz aqui, falecido agora há pouco tempo, o professor Assis falava do espectro bipolar. E o que é o espectro bipolar? O que o Mali fala no transtorno do humor? O que o DSM fala com o transtorno depressivo com especificador de hipomania? Tudo isso, no fundo, é esse grande limbo entre o TAB tipo 1 lá de verdade e o unipolar de verdade aqui. O TAB tipo 2, o ciclotímico, o espectro, os especificadores, é tudo esse limbo que não é tão claro. Vocês vão ver que os guidelines para TAB tipo 2 não são tão bons quanto para o TAB tipo 1. Você sabe muito bem tratar mania e você sabe tratar depressão no transtorno bipolar do tipo 1, mas nada é muito bom nesse cara que é o espectro no meio, certo, Haddad? E a atualização, a gente recomenda muito a leitura desse guideline, que é de 2021, porque ele resgata um termo que até ficou muito aí, os créditos foram dados para o Hagel Pakisco, o Julius Hengst, mas essa dissociação dos elementos que compõem os estados mistos foi Kraepelin que descreveu. E o guideline, o ROE, ele traz isso de maneira muito clara. A cognição, emoção ao lado da atividade, ou atividade, cognição ao lado da emoção, onde você tem a dissociação desses elementos e você consegue compreender dimensionalmente esses estados mistos. Diferente de você, por exemplo, um DSM, soma de sintomas, né? Você não vai conseguir ter uma magnitude da dimensão sintomatológica que esse paciente está apresentando. Então, nesse sentido, os guidelines, eles são muito ainda comedidos, porque esses quadros, do ponto de vista diagnóstico, são muito difíceis de ser conceitualizados. Por isso que a maioria deles ainda são focados na questão do bipolar. Tipo 1, tipo 2. Quadro misto, a gente está distante ainda. Vale notar que o Royal, como a gente chama, ele abole o termo tipo 1, tipo 2. Assim como ele tem uma tendência a abolir o termo transtornos de humor e chamar de transtorno de humor, sendo um espectro que vai da depressão até a oscilação e dissociação desses parâmetros. E lembrando, por que é tão ruim o estudo de episódios mistos? Porque o episódio misto até o DSM-4
que veio só mudar em 2013 com o DSM-5, tinha um jeito de descrever horrível, que eram basicamente 7 dias com mania franca e depressão franca ao mesmo tempo. Você já viu isso? Que na CID-11 se manteve. Uma coisa próxima a isso. O DSM-5 que avança no conceito e coloca o qualificador, depressão com características maníacas mistas e mania com características mistas. Qual que é o problema desse diagnóstico tão exclusivo? Você não consegue colocar ninguém no estudo. Então, ninguém tem episódio misto? Não, todo mundo está misto, mas ele não encaixa naquela descrição. Quem talvez encaixaria? Um TAB tipo 1 do ciclo ultradiano, que é aquele camarada que faz alteração no mesmo dia. Que esse vai ser confundido com quem? Com transtorno de personalidade. Ou seja, olha a nossa dificuldade. O que é transtorno de personalidade borderline? O que é TDAH? O que é transtorno de humor? Está tudo uma misturada ali. Porque o que eu falo para o paciente sempre? É tudo uma maçaroca só de neurônio. Ou seja, quando a gente fala, né, dos diagnósticos dimensionais, a diferença dos categoriais, o que eles tentam fazer? Eles tentam falar do sintoma, da neurocircuitaria, da neurobiologia, do biomarcador, do gene e tentar dividir isso aí sem a parte da psicopatologia. Qual que é o problema? Já tem 15 anos que a gente tenta fazer isso com investimentos absurdos e nunca saiu do lugar. Ou seja, por mais que eu ame os diagnósticos dimensionais, são os diagnósticos categoriais do DSM-5 e do CID-11 que vão basear a nossa prática, que vão basear os nossos diagnósticos, que vão basear os nossos estudos. Então tem que saber, certo, Haddad? Com certeza, mas avançar nesse sentido é fundamental. Eu gosto de dar um exemplo ótimo para entender essa questão do desacoplamento desses elementos, que é quando você dá um antidepressivo para um paciente tipo TAB tipo 2, ou aquela história, sabe? Quando você dá um antidepressivo, paciente jovem, o primeiro antidepressivo aumenta o risco de suicídio, porque você desacopla. Então, você não melhora o humor, você não melhora a cognição, mas melhora a atividade. Você desacoplou. Isso, inclusive, no ROI é colocado lá, como essa coisa que a gente chama de ativou, é esse desacoplamento desses elementos. Muito e aí a pergunta para os psiquiatras da infância e adolescência, antidepressivo faz mal para adolescente ou, na verdade, o adolescente que está abrindo transtorno bipolar com episódio depressivo, que é o mais comum, usou o antidepressivo e desacoplou a atividade do humor? E aí fez o episódio misto e aumentou o risco de suicídio? Essa é uma pergunta que não quer calar, porque antidepressivos são piores em crianças e em adolescentes. E são melhores, às vezes, quanto maior a idade. Mas será que quanto maior a idade eu não tenho uma chance do diagnóstico correto de um transtorno bipolar? Enquanto eu não teria naquele adolescente? Porque estudos de coorte bonitos europeus mostram que até os 60 anos, 50% dos pacientes que foram diagnosticados aos 18 com depressão unipolar mudaram o seu diagnóstico para transtorno bipolar. E aí você pode fazer que nem o menino do Sexto Sentido. I see dead people, tem gente que só vê bipolar. I see bipolar. Tem gente que não consegue enxergar unipolaridade em ninguém, que também é um outro exagero, né, da amostra. O camarada que trata todo mundo com antidepressivo e o camarada que só trata todo mundo com quetiapina. Quetiapina é bom? É ótimo. Funciona em monoterapia? Complicado. Um outro paciente, né? Então, o problema não é a quetiapina, o problema é que será que eu estou tratando realmente o quadro do jeito que a gente acha que é? E qual é o problema disso? O nosso diagnóstico é muito ruim. E antes disso, calma, vou fazer aqui uma homenagem. Calma. Olha lá, calma. Faça homenagem. Eu vou fazer aqui uma homenagem à professora Luciana Sarin, né, que ela é uma das, já deu aula comigo de lítio, uma das grandes professoras que eu tive aqui, me ensinou muito. E esses próximos 10 slides, né, eu roubartilhei, né, da apresentação dela. Então, professora Luciana Sarin, um grande beijo para você. Mas volta ali, que é importante isso. Tem mais coisa, meu? Tem. Você não para de falar, Isso aqui, para notar só como que a gente fica muito contaminado com a questão do CAMAT. Né? Mas você tem uma série de outros, então, a Federação Internacional de Psiquiatria Biológica, a Confederação Internacional de Neuropsicofarmacologia, guidelines britânicos, o próprio Royal está lá. Então a gente precisa entrar em contato com esses outros, porque o CAMAT tem muita coisa, ok, é um estudo super bem feito e tudo mais, mas que na prática a gente conflita dados. Um exemplo foi o que o Luiz falou. Por exemplo, está lá, quetiapina e monoterapia para tratar episódio de depressão bipolar, certo? Quais são os estudos que suportam os maiores? Boulder 1 e Boulder 2, Bipolar Depression. 1 e 2, o primeiro foi do José Calabrese, o segundo foi replicado pelo Michael Taze. Cadê esse paciente? Tratar quetiapina, depressão, um episódio depressivo bipolar, só com quetiapina, gente, é difícil. E está com nível 1 de evidência. Quem está na prática sabe disso. Então veja como que é importante a gente conhecer esses outros guidelines. E nesse estudo aqui mostrou exatamente o que a gente já sabe. Evidência maior na mania, estabilização do humor. Depressão com lítio, o CAMAT não coloca primeira evidência?
coloca lá, né? Lítio, primeira linha para tratar a depressão bipolar. Os outros estudos todos mostram uma eficácia de moderada a baixa. Então veja como que é legal a gente entrar em contato com esses outros guidelines. E pessoal, eu falo isso porque eu já estive nos dois mundos. Eu, com 16 anos... Na mania e na depressão. Só na mania, por enquanto. Eu, até os meus 16 anos, queria fazer engenharia da computação. Minha mãe era natureba, me tratava com homeopatia, com fitoterapia, era contra a alopatia, eu era contra a indústria farmacêutica, e eu não pensava em fazer medicina. Decidi no último lá, li os livros, ela era psicóloga de formação, li uns livros de Jung, de Freud, achei fantástico, eu falei, eu quero ser psicanalista, vou fazer psicologia analítica, vou fazer medicina para fazer isso aqui depois. E aí cá entrei eu, Luizinho, na medicina, daquele jeito que eu descrevi lá. Cuspi para cima. Hoje eu sou psiquiatra da área biológica, eu trabalho com a indústria farmacêutica, eu não sou homeopata nem fitoterápico, não uso nada disso, não sou psicoterapeuta, não tenho nada contra, mas eu encaminho para a psicoterapia, mas não é a minha maior habilidade, e eu trabalho hoje com a indústria. E o que a gente vê na indústria? A gente dá aula, a gente já fez parte de trials. Os trials são super bem feitos, são super sérios. Normalmente não é nem a farma que faz, ela contrata uma empresa terceirizada e cara para fazer aquele estudo. E aí você fala, por que esse paciente, eu não vejo ele no meu consultório? Aquele paciente do estudo é um paciente de 18 a 55 anos, sem comorbidades, que não fuma, que não bebe, que não fala palavrão, que come brócolis, né? Ou seja, aquele paciente não é o seu paciente que fuma 2 maços de cigarros por dia, que usa Venvance para acordar sem indicação, usa Zolpidem para dormir à noite, né? Trabalha na XP, dorme 4 horas por noite, quer fazer trade o dia inteiro, depois usa hormônio, usa um chip de hormônio. Esse paciente da vida real, que é o difícil que está no seu consultório, não é o paciente que vai responder a monoterapia de quetiapina. E a gente vai ter que se virar com os dados que são publicados, bonitos, da indústria. Então não é que a indústria mentiu, mas a indústria pegou um retrato que às vezes não é o mais fidedigno. Genotipagem. Por exemplo, eu tenho vieses e hoje eu tenho melhorado isso nos Estados Unidos, porque eu tenho pacientes profissionais que estão participando de um estudo atrás do outro ganhando $500. Esse paciente, normalmente, é um metabolizador ultra rápido, que não passa mal com medicação. Ou seja, ele vai ter que fazer uma dosagem maior para atingir nível sérico. Esse cara joga a dose do estudo lá para cima, joga o tamanho do efeito do placebo muito parecido, e eu perco, às vezes, uma droga que seria boa e não entrou no mercado. Tanto é que vocês vão ver várias medicações boas que não entraram lá no mercado americano por falta de eficácia, medicações europeias. O cara preconceituoso ou da teoria da conspiração vai falar que é só os Estados Unidos boicotando a Europa. Mas não, o FDA vai pegar o estudo, pode até ser também, tá? Mas o FDA vai pegar o estudo e vai falar, não atingiu significância. Por que não atingiu? Às vezes por causa desse cara outlier. O que eu posso fazer então? Genotipagem em todo mundo antes de entrar, citocromo 2D6 e 2C19. Eu tiro o outlier. Só que esse cara também não é o cara do meu consultório, porque no meu consultório eu vou pegar o outlier. Eu vou pegar aquele cara que toma estalopram 2 gotas e passa mal, e às vezes não é efeito nocebo, é efeito ruim mesmo, e eu vou pegar o cara que toma 30 miligramas de estalopram e não tem nada de disfunção sexual, não tem nada. Provavelmente não está fazendo nível sério. Certo, Haddad? Então vamos lá agora, por que escolher o lítio? Então, olha só, a gente tem essa lista, que não é pequena, de possibilidades de benefícios com o uso de lítio. Prevenção de depressão e mania, então, manutenção, né, do humor, efeitos agudos para depressão unipolar, não é bipolar, veja que ali está unipolar, efeitos anti-suicídio, mesmo em níveis baixos, efeitos neurotrópicos e neuroprotetores, pode reduzir o risco de demência, aumenta o comprimento dos telômeros, diminui a incidência de algumas doenças médicas, então comorbidades clínicas, e aumenta a eficácia de múltiplos psicotrópicos. E sim, nós vamos mostrar a evidência de todos, então senta que lá vem história. Quando a gente fala disso tudo, ou seja, lítio é vida, parece que todo mundo quer sair daqui tomando lítio, mas também não é assim. Tá? O lítio tem os seus riscos, tem a sua toxicidade. Então, por exemplo, quando a gente fala que ele atua na GSK-3-beta sintase quinase, glicogênio sintase quinase, e diminui acúmulo de beta-amiloide. Isso se mostra em modelo animal, isso provavelmente tem uma chance de acontecer no ser humano, e isso poderia diminuir, hipoteticamente, o risco de um quadro de DA, doença de Alzheimer, ou diminuir a intensidade nesses pacientes. Mas tem poucos papers em relação a isso. E por que vai ter pouco? Porque é tudo pobre. CNPq, FAPESP, Unifesp, USP, órgãos federais. Porque não tem um grande estudo de 20 milhões de dólares com lítio. Por que não existe? Porque eu não vou fazer um estudo hoje para o meu concorrente pegar o meu estudo hoje e fazer propaganda para o produto dele, a cópia do similar. Então, a gente conta com fomentos governamentais, mas a gente sabe o quanto que é difícil, a gente vive, né? No Brasil, a gente sabe o quanto que verba de pesquisa é sempre cortada. Então, agora, a gente vai começar a falar um pouquinho
de, por exemplo, redução de suicídio. Eu vou voltar nesse aspecto daqui a pouco. O que eu falo para os pacientes? Que o lítio é a única medicação que diminui em até, dependendo do estudo, 7 a 8 vezes a chance de alguém cometer suicídio. Ah, Luiz, isso aí tem viés. Ah, Luiz, foi uma seleção errada de pacientes. Ah, Luiz, isso aí era falha prévia de outro anticonvulsivante. Né? São as críticas em relação às metodologias desses estudos. Mas fato é que ele parece ter sido replicado algumas vezes, a gente vai ver na literatura, e que não existe outro tratamento que o substitua. Ah, Luiz, e esquetamina e eletroconvulsoterapia? Sim, são medidas boas em pacientes com ideação suicida, mas no longo prazo, quem está lá, a eletroconvulsoterapia acaba. E a esquetamina acaba também. Quem mantém aquele paciente com risco aumentado ao longo do tempo para diminuir a chance de suicídio? Do ponto de vista de efetividade, né, desse tratamento, a continuidade. Com o lítio, esse paciente provavelmente vai continuar tomando. Esse ET é uma questão logística ele continuar fazendo. É possível, é possível. E esse etamina, a gente tem dados conflitantes com relação à redução aguda do risco de suicídio, né? Apesar de ter estudos indicando isso, ainda não é uma coisa que está sacramentada na literatura. O que vocês precisam saber de suicídio? Que 16% da população em algum momento vai ter ideação, da brasileira, ideação suicida, mas a taxa de suicídio é 400 vezes menor. Ou seja, entre a ideação suicida, alguém falar, nossa, eu gostaria de me matar algum dia, sem planejar, sem intenção, sem tentativa prévia, e o suicídio, de fato, eu tenho uma diferença em média nos estudos de 400 vezes. Essa é a nossa sorte. Porque senão estava todo mundo internado, ou seja, falou, eu teria uma internação logo em seguida. Então, eu tenho as características de risco. Homens, extremos de idade, doenças crônicas, comorbidades, falta de religião, falta de família, ser solteiro para os homens e casado para as mulheres, que é o contrário, né? Todos esses dados fazem, isso é a literatura, né? Todos esses dados fazem com que eu aumente o risco. Então, eu peguei um paciente que veio de outro país, está sozinho aqui, tem 70 anos, está com câncer, ele é ateu, não tem filhos, é separado, tá? E ele usa álcool, esse cara deprimiu, esse é o cara com indicação primeira de estar dentro de uma unidade de tratamento. Porque o risco dele fazer algo contra ele mesmo é muito maior. Mulheres tentam mais suicídio e homens completam mais o suicídio. Por quê? Porque o método utilizado. Normalmente, mulheres utilizam mais medicações, ainda bem, porque eu tenho uma chance maior de reversão. Com os tricíclicos era muito mais complicado. Agora, o que foi que mudou ao longo do tempo? A tolerabilidade e segurança das medicações, não a sua eficácia. Certo, Haddad? Certíssimo. Manda bala aí. Então, continuando aqui, a gente vai passar para esses estudos, mas só para lembrar os pontos-chave. Então, a questão, o único estabilizador do humor com dados de redução sobre suicídio em pacientes portadores de transtorno de humor, independe se é depressão ou transtorno bipolar, essa eficácia na depressão unipolar, e aqui vai ter um dado específico com relação à diminuição da recorrência desses episódios depressivos. Então, parece que o lítio não é tão para a questão da sintomatologia depressiva aguda, mas é para a diminuição da recorrência dos episódios. Aí você vai falar assim, Michel, mas depressão instável não é uma forma de depressão bipolar? Talvez, tá? Mas fato é que o lítio guarda essa propriedade. Na mania aguda, e aí que vem o pesar, né? A gente poderia usar muito mais, mas nós temos algumas dificuldades. Primeiro, a questão da cooperação do paciente para tomar a medicação oral. Então, o outro termo difícil é o quê? Demora para fazer efeito. Então, você vai ter uma semana para fazer efeito clínico. Você imagina manter esse paciente em mania, né, por uma semana esperando o efeito da medicação. Nesse sentido, a gente entende o papel importante dos antipsicóticos na contenção do caso agudo maníaco, assim como também benzodiazepínicos. E na mania também a gente precisa de doses altas. E qual que é o problema? Que geralmente a gente passa batido. O paciente sai da mania, metabolismo aumentado. A tendência é o nível sérico do lítio aumentar enquanto a atividade psicomotora diminui. Então, esses pacientes que estão usando dose alta de lítio na mania aguda, né, de temias próxima a 1, esses pacientes têm risco maior de intoxicação. Tem que ficar muito atento na saída da mania. Muito bom. Então, quando a gente fala aqui do estudo Balance, esse é clássico, né? Prevenção de depressão e mania, lá no Lancet de 2010. Então, legal olha aqui. Esse nome, né? Balance, né? 459 pacientes, né? 330 foram randomizados, e aí eu ponho lítio em monoterapia, lítio mais valproato, né? Combinado, e valproato em monoterapia. E aí eu acompanho, tá? Quantos se perderam, quantos pararam, quantos recaíram, etc. e tal. E aí eu vejo quantos completaram o trial. O que a gente vê, tá?
que o lítio mais de valproato... O que é o melhor? Lítio sozinho, de valproato sozinho ou os dois juntos? A combinação. Isso aqui foi o estudo do Baldessarini. Ele queria mostrar essa briga entre lítio e valproato que vinha da década de 90, né? E quando a gente olha o número de eventos, olha lá, né? Menos eventos quando a gente usa a combinação. Então, a dupla estabilização a gente acaba reservando para casos mais resistentes ao tratamento, né? Mas a efetividade é grande. Então, eu não estou aqui para falar mal do valproato. O valproato é excelente, a gente usa muito, tá? A gente não usa em doses tão altas quanto os norte-americanos. Uma vez eu perguntei lá para o Sheehan, e aí, o que você faz, pacientes, né? Você estava lá junto. O que você faz, pacientes com depressão, bipolar? Porque lá, por exemplo, ele é da teoria que não usa nunca antidepressivo para depressão bipolar. Atira a primeira pedra aqui quem nunca usou um antidepressivo em depressão bipolar com estabilizador de humor. O que ele fala? Você vai aumentando, por exemplo, de valproato. Eles chegam em 3.000 miligramas de valproato, coisa que a gente não costuma fazer aqui. A gente vai para 20 miligramas por quilo e uma valproatemia ali perto de 100 no máximo. Né? Dificilmente a gente passa para perto de 150. E quanto tempo você esperar? O tempo que precisar para regularizar. Mas quanto tempo é esse mais ou menos? Uns 18 meses. Ou seja, 1 ano e meio, às vezes o paciente com uma depressão, difícil tratamento, mandando mensagem para você no WhatsApp, entendendo, fazendo, ou seja, é difícil, tá? Ou seja, o de valproato é excelente, mas o de valproato mais o lítio é mais excelente, e às vezes em casos difíceis, o de valproato mais o lítio mais o antipsicótico segunda geração. É elegante? Não, elegante não é, mas tem casos graves que vão necessitar de dupla ou tripla terapia. E a polifarmácia hoje, ela tem sido mais aceita e às vezes até incentivada para eu não precisar em níveis altos, por exemplo, de lítio. Porque provavelmente, essa questão da polifarmácia, cada vez mais apontando, os estudos apontando que os pacientes que chegam à remissão estão em polifarmácia. Por quê? Hoje a gente consegue fazer uma polifarmácia racional. A polifarmácia é extremamente combatida. Sempre foi. Né? Então, quem conhece, por exemplo, o serviço lá do IANSP, nosso serviço do HSPE, isso é uma bandeira nossa. Por quê? Mas não é, não pode combinar. Não pode combinar de maneira não racional. Agora, a partir do momento que você faz combinações precisas, juntas mecanismos de ações diferentes de medicamentos, com possibilidade de você abarcar uma maior gama de sintomas, este é o racional. Então, a polifarmácia possibilita que você dê conta, provavelmente, de vários sintomas, inclusive sintomas com circuitos diferentes envolvidos, com maior tolerabilidade. Por isso que esse paciente provavelmente tem mais chance de remissão do que você usar a dose plena de um só. Provavelmente vai ficar sintoma ao lado, periférico, residual, e esse paciente com mais efeito adverso. Por exemplo, eu quando aprendi a usar lítio 15, 20 anos atrás, como é que a gente fazia? A gente chegava nessas litemias próximas de 1, né? Hoje a gente tem visto que 0,6 a 0,8 parece ser tão bom, quase em eficácia, ao 0,8 ao 1,0, e normalmente eu consigo ter uma tolerabilidade muito maior, porque o que importa é os caras tomar a longo prazo. Então é melhor, às vezes, você usar um 0,6, 0,7. Eu gosto muito do 0,8, porque se subir está abaixo de 1, se descer está acima de 0,6, ou seja, eu mantenho a eficácia. E aí você combina com outras coisas, ao invés de tentar tratar uma mania só com lítio, né? Às vezes você vai usar 2.100 miligramas, não precisa. Você vai ter essa combinação com divalproato, molanzapina junto para este paciente. Então, para a gente ir avançando aqui, vamos mostrar efeitos agudos e profilaxia de depressão unipolar. Tem gente que diz que o cara que respondeu com lítio não era unipolar, era um bipolar que você não diagnosticou. Tem essa teoria também. Mas fato é, lítio potencializa o efeito antidepressivo de antidepressivos na depressão unipolar. Ou seja, você vê ali o diamante, tá, para o lado aqui direito, mostrando que é superior ao placebo. Ou seja, os dados apontam que sim, pode ser utilizado. Quando que você vai utilizar? Depende. A combinação vai depender. Eu posso ter combinações com bupropiona, com mirtazapina, com T3, com T4, com lítio, com nutracêutico, com aripiprazol, com brexpiprazol. Depende do perfil de sintomas psicopatológicos do paciente. Não tem uma receita de bolo pronta para vocês. Por isso que é tão importante vocês aprenderem a manejar todas as medicações, pelo menos 5 de cada classe, saber meia-vida, saber interação, saber citocromo, saber quando usa, quando tira, como mistura, né? Por quê? Porque, por exemplo, fluoxetina mais amitriptilina é uma coisa temerária. Por quê? Fluoxetina aumenta em até 8 vezes o nível sérico de amitriptilina por inibição de citocromo. Ou seja, você tem um risco muito maior de arritmia cardíaca, torsade de Points, intoxicação, né? Se você usar, por exemplo, 50 mg de amitriptilina com 40 de fluoxetina. Esse cara vai fazer esses 50 virar até 400 mg. Então, este racional... mas Luiz, eu não sei nada disso. Pô, joga lá no Medscape, drugs.com, no Google, Interaction Checker. Você vê lá, tá? Todos esses dados são
possíveis. E aí, fazendo também agora um jabá, desculpa, né? O BIP Assistant é um prontuário que a gente usa de graça, tá? Vocês podem se cadastrar, bipassistant.com.br, e é só de psiquiatria, e lá a gente põe interação, mecanização de todas as drogas e indicação de cada uma das drogas de bula. Ou seja, na hora que você vai prescrever, se tiver alguma coisa temerária em relação a essas drogas, a gente avisa o paciente. Então, vocês podem usar também, tem a parte de graça e dá conta de tudo que a gente precisa fazer. Do ponto de vista de depressão, o Luiz falou de você potencializar. Sempre quando a gente está potencializando, provavelmente a gente está buscando um sintoma-alvo, alguma coisa residual, né? Porque quando nós estamos diante de uma resposta satisfatória, você tem 3 opções. Ou você aumenta a dose, ou você troca o agente por um antidepressivo ou por alguma outra coisa, ou você faz uma combinação. Essa combinação, o Luiz falou, tem várias possibilidades. Quando a gente faz uma combinação, provavelmente a gente está buscando um mecanismo que vai endereçar um sintoma residual. Gente, não se esqueçam, na prática clínica, o sintoma que dá fit com lítio é impulsividade, né? Esse é o sintoma que se o paciente... A depressão não tem ideação suicida, você não está colocando lítio por isso, você não está suspeitando que é bipolar, mas se ele tiver elementos de impulsividade, pode ser até questão alimentar, por exemplo. Michel ganha peso, vamos ver. Mas pode melhorar com lítio. Então, lembre-se da impulsividade quando for fazer um tratamento adjuvante pensando no lítio. Então, agora a gente vai começar um pinga-fogo aqui para a gente ir encaminhando para vocês saberem como é que a gente vai fazer. Você sabia que lítio, quando cai na água, pega fogo? Sabia, né? É bonito. O meu professor de química fez isso para a gente, aí depois a parte peralta, né? A gente pegou lítio escondido ali do laboratório e jogou ali no... Eu não vou contar, né? Melhor não se entrega, vai. Bom, então vamos lá. Suicídio. Olha quem são os pacientes que mais suicidam. Pacientes bipolares. É onde está o maior risco de suicídio. Principalmente no episódio misto. Aí você fala, Luiz, mas o misto é melhor que o de valproato. De fato, parece que o de valproato tem uma vantagem em relação ao lítio nos estados mistos. E também parece ter uma vantagem em pacientes que já passaram por vários trials de medicação. O lítio parece ser melhor até os primeiros episódios, 3 primeiros episódios. Só que existe uma crítica em relação a isso, porque toda medicação perde eficácia ao longo dos crises, ou seja, você vai fazendo perda neuronal, alteração, citocina inflamatória, interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, morte neuronal, diminuição de BDNF, os dendritos vão diminuindo, a ramificação vai ficando pobre, o hipocampo vai encolhendo. Tudo isso dificulta a eficácia de qualquer fármaco e não só o lítio. De valproato também é pior depois de 7, 8 episódios. Porém, o lítio parece ser o melhor, então assim, não demore para introduzir lítio na vida desse paciente. E aí, efeito único, funciona, compartilha e é transdiagnóstico, ou seja, não é só em bipolar que previne suicídio, esse depressão é um dado. Também. Transdiagnóstico, ou seja, em mais de um diagnóstico existe a prevenção do lítio. Olha só, esse aqui do Baldassarrini também é matador esse estudo. Olha só a eficácia com relação à redução do suicídio, 9 vezes. Isso é inquestionável, né? Os dados que a literatura nos mostra nesse sentido. Tá? Então, isso já não é um ponto pacífico, vocês vão vendo, a literatura só repete esses dados. Diminui tentativa, diminui execução, diminui os fatos do que vai acontecer com o paciente ao longo do tempo. Ou seja, dados e mais dados reafirmando este efeito. E o efeito neuroprotetor inibe a apoptose, aumenta a neurogênese, inibe a produção de radical livre, diminui, provavelmente o acúmulo de doença de beta-amiloides no cérebro. Ah, Luiz, e o que mais você pode falar sobre isso? Por exemplo, a gente tem o sistema linfático no cérebro, que é a descoberta de 10 anos atrás, que as aquaporinas se abrem durante o sono não REM, e isso faz a filtração aumentar, jogando as toxinas para o líquor. E isso poderia explicar por que pacientes que dormem pior têm mais doença neurodegenerativa. Então, será que é o transtorno bipolar que faz o paciente ter mais doença neurodegenerativa? Ou será que é a alteração de sono junto com o transtorno bipolar, as citocinas inflamatórias, que aumenta? Será que o paciente que usa benzodiazepínico demencia? Não, o que parece ser que a doença psiquiátrica é o fator de confusão, porque se eu usar benzodiazepínico no longo prazo para uma doença otorrinolaringológica, ele não tem aumento de risco de demência. Ou seja, esses papers que demonizaram o benzodiazepínico na nossa prática clínica, eles são muito contestados, porque a gente não consegue, pela literatura atual, falar que um clonazepam no longo prazo vai aumentar o risco de demência. Agora, o que a gente não pode? Deixar a doença agindo só com benzodiazepínico.
Então, o benzo é super bem-vindo numa agitação, numa ansiedade, mas ele não é bem-vindo para aquele paciente que não dorme bem cronicamente para eu usar ele a longo prazo. Aquela vozinha que usa bromazepam há 30 anos, essa é uma prescrição errada de benzodiazepínico. Mas para tratar um ataque de ansiedade, o início de um transtorno, uma agitação na mania, não é. Pelo contrário, né? Tem até estudos mostrando que pacientes usuários crônicos de benzodiazepina têm aumento de volume hipocampal. Então, assim, a gente tirou essa chaga dos benzodiazepinos, e quem gosta desse assunto de sono, principalmente sono não REM e melhora cognitiva, super indico um autor que chama John Bourne. Esse cara publica na Nature e tal. Foi ele que provou a importância do sono não REM para a nossa cognição. Então, pessoal, como é que funciona? Ninguém sabe. Tem mais de 30 mecanismos descritos. Ou seja, a porcaria de o Linacama Robson Crusoe é um sal que nem tem metabolização hepática, não tem nada. A gente até hoje não sabe exatamente como é que ele faz toda essa mágica. A gente só sabe que a mágica acontece. É GSK3-beta? É fosfatidil, adenosina? É o quê? Não sabemos. 30 mecanismos descritos. O que a gente sabe que ele funciona e modula a plasticidade neuronal. Pode ter a ver com monamina? Pode, mas não é uma regulação direta, provavelmente. Ou seja, dados e mais dados aqui do Machado, né? Querido colega que está lá nos Estados Unidos, com lítio, sem lítio, alterações de volume do sistema límbico, paralimpo, sinapses, homeostase celular, canais iônicos, ou seja, muita coisa pode explicar a eficácia do lítio, mas nenhuma, com certeza, dá a nossa resposta que o que a gente quer. E vamos lá, então, ação na doença neurodegenerativa. Esse aqui é o estudo clássico, né, do Forlenza, que mostrou a neuroproteção. Pacientes com menos deposição de beta-amiloide e menos fosforilação de proteína tal. Isso aqui foi feito lá, pessoal do IPQ, o mostrando Gattais também é um cara que estuda bastante aí. Convertia menos impacto cognitivo em doença de Alzheimer, né? Esses pacientes eles convertiam menos esse declínio cognitivo em diagnóstico de doença de Alzheimer. Tá? Em sintomas psicóticos, parece que os pacientes, não é que a gente vai tratar psicose com lítio, mas pode ser adjunto em alguns casos, não só no esquizoafetivo. A gente pode ter algumas situações nesses pacientes. Doenças clínicas, no geral, também diminui, ou seja, o lítio, né, favorece o lítio do que o controle, morte por todas as causas na depressão unipolar, ou seja, alguma mágica acontece dentro do cérebro para essas pessoas. E agora, partindo para a parte da farmacologia, rapidamente, meia-vida, tanto faz liberação prolongada ou liberação imediata? Isso é importante, tanto faz, é 24 horas. Qual que é a vantagem de liberação prolongada? Única e exclusivamente, melhor tolerabilidade gástrica. Então, não necessariamente esses pacientes, vou aumentar minha vida, vou usar uma vez só ao dia, vou usar a liberação controlada. Lembre-se disso. Lítio compete com sódio, por isso, cuidado, né, com desidratação, cuidado com situações especiais, cuidado com, né, os tiazídicos, os diuréticos tiazídicos, que eles vão aumentar a concentração, vão aumentar a reabsorção de lítio, vão competir, ou seja, toda esta função ela é perigosa. O mais arriscado é a hidroclorotiazida, né, que é um depletor de sódio, então você vai absorver mais lítio. Os anti-inflamatórios não esteroidais, então eles aumentam a absorção de lítio. Não está aí, mas o verapamil pode dar arritmia súbita em combinação com lítio. São os três principais de maior problema. Tem metronidazol, também tem umas outras combinações, mas na prática esses três são os campeões aí de problemas. Perguntar para o Jairzão, posso ir até 11h40 aqui ou não? Não pode. Então, beleza. Vamos lá. Rapidinho aqui para matar. Essa coisa do lítio GSK3-beta, gente, funciona de GSK3-beta. A gente achava que agia em fosfatidil inositol. Mentira, isso for in vitro. Em vivo é impossível, impossibilita a vida, se você fizer esse mecanismo de ação. Então é GSK3-beta pronto. Muito bom. E agora é uma parte mais rápida aqui, tá? Que é basicamente operacional. Como é que você faz no seu prontuário, no seu receituário, tá? Como é que a gente faz essa prática clínica de usar e manejar os efeitos adversos? Então, tem vários lugares onde eu posso usar e agora vamos passar aqui para o lítio. Secador rápido, Valproat é melhor. É aquele estudo lá. Tá? Então, vamos para a parte que funciona. O que você tem que tomar cuidado? Tireoide. Lítio compete com iodo. Então, né, 20% das pessoas vão subir TSH e 7% das pessoas vão ter hipotiroidismo. Ou seja, tireoide você compra na farmácia. Tem hipotiroidismo, você não para o lítio, você ajusta a tireoide, trata e continua, toca o barco, vai fazendo de vez em quando ultrassom, vê se não tem nódulo, etc. e tal, mas basicamente é TSH e T4 livre. Eletro de rotina precisa? Não em pacientes mais jovens. Eu faço. Por via das dúvidas eu faço, mas precisa? No início tem que fazer. Tá? Os mais jovens, depois na sequência não necessariamente. Isso. O eletrocardiograma nos pacientes acima de 50 anos e ele tem aqui um achatamento benigno reversível de onda T. Parei a medicação
ele volta ao normal. O que a gente precisa? Vai usar 2 a 3 vezes por dia ou vai carregar e concentrar a dose à noite? Minha prática clínica já é usar tudo à noite, usando doses. Não tenho feito essa estabilização, porque, como eu falei, dificilmente eu vou fazer a monoterapia em quadros graves. Então, eu vou colocando à noite, vou carreando, porque isso diminui mal-estar gástrico, diminui tremor, diminui efeitos colaterais durante o dia, efeitos glomerulares. E aí, o que vocês vão ver, tá? Qual que é a diferença da dose única e da dose múltipla? Você, com a dose única, principalmente, você vai diminuir poliúria no longo prazo e lesão renal. Então, a gente deve usar lítio uma vez só à noite. Melhor adesão também, né? O paciente tomar 2 vezes, 3 vezes é pior do que tomar uma vez só. Tem uma coisa que a gente não concorda. O Luiz é 0,8, eu gosto de usar 0,7. É que 0,7 dá azar. O que a gente sabe? Se você ficar usando muito tempo, várias vezes ao dia ou 2 vezes ao dia, dificilmente você vai melhorar muito quando trocar para a dosagem. Exatamente, então troque logo. Pacientes que trocaram com menos de 5 anos diminuíram o volume de débito urinário, a poliúria. Tá bom? Então esse é um dado importante para você saber o porquê de fazer o uso dele só à noite. Função renal. Paciente tem função renal alterada, pede ajuda do nefro. Não fica bancando o clínico que sabe tudo, que faz tudo. Um clearance, ele está fazendo uma filtração glomerular menor que 45, cara, isso aqui, né? Você vai ter que pesar muito. Pode usar? Até pode, mas, pede ajuda, não faz sozinho, acompanha, vê se essa creatinina não aumentou mais de 3 vezes, não 3 vezes o número, mas em 3 momentos aumentou aquela creatinina, porque não vale a pena. Perder função renal é algo grave que a gente tem que combater ao máximo, ou seja, o cara pode ter proteinúria, pode ter hematúria, isso tudo faz com que a gente caiu mais de 4 por ano em 3 ou mais determinações, isso aqui está lesando função glomerular. Toma cuidado, tá? E aí a gente vai para o divalproato, Neurolet segunda geração. O lítio por si só não causa tanta lesão renal ao longo prazo, ele aumenta débito urinário, poliúria. Mas se esse paciente, o risco é ele ter uma doença renal e está tomando lítio, tá? Então o impacto na filtração é pequeno. Tomou lítio, 12 horas depois você vai aferir lá no laboratório. Isso é importante. Então, se você vai 10 da manhã, tá? O que você vai fazer? Se você toma 10 da manhã, você tem que ter tomado 10 da noite o lítio lá atrás. Se você vai às 8 da manhã, você toma às 8 da noite. Você carrega a dose naquele dia se você não está usando dividido. Se você fizer uma medição, você tomou 6 da manhã e vai aferir às 8, lascou. Seu nível vai estar lá em cima. E se você usa CR, carbonato de lítio CR, o nível vai estar 10% acima, mas não é porque está 10% acima, é porque a curva ainda está caindo mais devagar. E a padronização é com liberação imediata. Então, toma cuidado para você não achar que a dose está maior, porque aí eu estou achando que está no meu 0,8 e, na verdade, está no 0,7 que o Haddad queria. E o meu número vai ser melhor que esse 0,7. É só que sabe quem usa o 0,7 também? É o Pedro Lima. Oi? Sabe quem usa o 0,7 também? É o Pedro Lima. Eu aprendi com ele. Então, bom, agora não tem como... Mudou de ideia. Não, então eu prefiro 0,7 também, tá? Basicamente, tremor, alteração no eletro, ganho de peso, que é discutível, tem paper mostrando que não, poliúria, polidipsia, aumento de tireoide, alteração de eletro, psoríase. Não use, vai piorar. Tá? Então, esses fatores, a gente consegue melhorar tudo, tratando o efeito colateral e carregando a dose à noite. E diminuindo a dose também para este paciente, tá bom? Ganho de peso, estudos mais recentes. Inicial, 2022 aqui, ó. Melhora a impulsividade, né? Paciente que tem comer compulsivo pode melhorar a questão do peso com lítio. Lembre-se disso. Então, parece que tem um ganho, no geral, mais inicial, mas depois não avança. No pronto-socorro, quem está passando no pronto-socorro e quem tem clínica. Se viu o paciente sonolento, letárgico, estupor, né? Hipertonia, hiperreflexia, mioclonia, espasticidade, ataxia, né? Disartria, falando errado, tremendo. Isso aqui, pronto-socorro imediato, avaliação, e a gente vai ver o nível. Se esse camarada está maior que 3, lascou de vez, tá? Isso aqui tem um risco grande desse cara perder, inclusive, além do risco de morte, manter sequelas, tá? O paciente 1,5, 2, interrompi, normalmente o camarada volta 100% ao normal em pouco tempo, tá? Mas a gente vai tomar um cuidado para saber o que aconteceu para esse paciente intoxicar. E este camarada aqui, tá? É monitoramento, ele vai ficar internado, recuperando e esperando baixar. Aqui eu vou ter que fazer diálise, pessoal. Eu consigo filtrar ele pela parte renal, lembra disso, a diálise resolve. Durante a gravidez, sim e não. Paciente grave, TAB tipo 1, já tentou suicídio, só estabilizou com lítio, mantém lítio. E a chance de Epstein?
Epstein? Epstein. Tá bom. A chance de Epstein, ela dobra, só que dobra numa coisa que é muito rara. Em vez de 1 para 2.500, vai ficar 1 para 5.000, 1 para 10.000. Tá? Quem não tem, quem não usa lítio. Então, risco relativo é o dobro, risco absoluto é pequeno. Você vai começar um lítio? Não, não vai começar. O paciente só estabilizou com ele, mantém. O que é proibido, proscrito, você vai ser um mau médico se fizer usar de valproato durante e carbamazepina, isso aí. Não é anticonvulsivante, só a lamotrigina, que pode ser utilizada durante a gravidez. Tá? Então, durante o pós-parto também não usa. Aqui troca. O de valproato pode, lítio não pode. Tá? Então, vai amamentar. Suspende 48 horas antes do parto também, para diminuir o processo. Por quê? Porque vai passar para o bebê aquele lítio e pode intoxicar o bebê. Populações especiais, idosos. Start slow, go slow, but go. Tá? Não esquece que você tem que também tratar adequadamente na psicogeriatria, porque senão você vai ter falta de eficácia nessa população. Esse aqui, para terminar, né, mostrando que tem paper aí saindo 2020, 2021. Diminui recorrência após ECT, unipolar. Olha que legal. Todo mundo que aprendeu lá no passado, não se usa lítio com ECT, mudou tudo. Se usa lítio e se mantém lítio e o resultado é melhor. E a mensagem aqui para a internet também. Eletroconvulsoterapia salva vidas. O estigma que a eletroconvulsoterapia carrega é injusto. É feito por conta de alguns filmes do passado, uso irregular, pessoas que utilizavam sem indicação, mas a eletroconvulsoterapia, como ela é feita hoje, com anestesia regulada, ela pode ser um modificador de doença em pacientes que não responderam a outros tratamentos. Então fica aqui a nossa defesa à eletroconvulsoterapia. Tá? E para levar para casa, Haddad, vou te dar a honra de terminar aqui no nosso departamento. Bom, lembrar essa questão, então, manutenção, mania e a questão dos suicídios, ponto alto com lítio aí. Lembrar da questão da janela terapêutica, temos que dosar para evitar o risco de intoxicação. 0,7, 0,8, cada vez menor, parece que esse paciente, esse índice já tem benefício, então pode manter litemias mais baixas. Lembrar, vai começar função renal, função tiroidiana, eletrocardiograma. Depois você avalia cada semana a dosagem sérica de lítio. Primeiros 6 meses, 2 medidas. Depois você pode fazer a cada 6 meses ou anualmente a dosagem sérica aí. Dose única diária à noite, idoso, dose menor. O lítio, como eu já falei, é um estabilizador de cima para baixo. Lembre-se disso, tá? Então acho que aí a gente conseguiu passar, estourando um pouquinho do tempo, por todas as 1 hora certinho. Condições. É verdade, começou depois. As condições primordiais para a boa prática do lítio. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. E obrigado. Vamos para as perguntas. Pode bater palma. Merecem. Que dupla. Não é? São muito rápidos. A minha cabeça já não consegue acompanhar assim rapidamente. Eu perco algumas coisas, mas os jovens devem ter pego tudo, não é? Então, tivemos aqui, estamos sendo acompanhados, muito bem acompanhados, não é? E eu vou estar aqui pegando as perguntas. Eu tenho uma, eu não quero pegar vocês, não é? Mas hiperparatireoidismo, paratireoide. Tá. Você saca, Luiz? Tem, porque afeta, não? E a outra coisa, o que você faz com acne? Uma mocinha com transtorno bipolar, você dá lítio e ela tem acne. Você está vendo, Haddad? É isso que faz. A gente vem aqui, é criado no departamento, faz tudo legal, prepara a aula, vem aqui, o cara faz uma pergunta dessa, difícil. Vamos lá, paratireoide, PTH. Existem sim, né, os relatos de alteração, não é algo que a gente costuma ver ali na prática, a gente sempre vê também os níveis de cálcio quando a gente tem alterações de PTH, e é um tema polêmico, se vocês procurarem ali no PubMed, não existe um consenso específico em relação a isso. Esses pacientes todos, tá, com alteração de paratireoide ou com tiroidite de Hashimoto, em alteração, acompanhamento, anticorpos positivos, ou pacientes que fizeram, às vezes, uma cirurgia, uma tiroidectomia, e aí você tem que ver se preservou paratireoide, se não preservou paratireoide. O que eu faço? Eu mando uma cartinha ou converso com o endócrino, tá? Explico a situação, vejo quais são os exames de acompanhamento que, eventualmente, ele precisa que eu fique de olho, né? O PTH, o cálcio. E nesses pacientes em específico, eu, Luiz, se eu tiver uma outra opção, se existir uma outra opção,
eu vou acabar preferindo? A gente sempre acaba preferindo o caminho mais seguro, que demanda menos exame laboratorial e que seja mais fácil de manejar. Mas às vezes o lítio é o divisor de água. Então nesses a gente mantém. E a acne, eu vou deixar essa pergunta legal, bacana, essas erupções cutâneas acneiformes, que não são bem acne, né? O que você faz, Haddad? A resposta é mesmo do hiperpara. Assim, tem condições que o paciente não vai melhorar, mesmo você diminuindo a dose. Então, você tenta diminuir a dose, observar, às vezes o paciente melhora, você vai ter que buscar uma opção melhor do que o carbonato de lítio. E, gente, não faz sentido você pôr uma isotretinoína para tratar o paciente que está usando... Tratar um efeito adverso dessa magnitude contra o fármaco. Os creminhos, o professor Cássio? Outra coisa também, tremor. Né? Tremor também é uma coisa que piora muito, tremor essencial, e às vezes é incompatível. Né? A gente até pode tentar propanolol, tudo mais, mas às vezes não dá e tem que tirar. O professor Cássio estava fazendo uma gestão ao rostinho, passar os cremes dermatológicos, exatamente. Então, você pode fazer o pedido para o colega dermatologista, e você tem as soluções de adapaleno, né, peróxido de benzoíla, você tem alguns antibióticos. Antibiótico é uma questão muito polêmica, né? A gente não faz porque a tendência vai ser a recorrência. Né, o Propiononium bacterium acnes, lá, a bactéria da acne, não é exatamente igual ao que a gente está tratando na erupção acneiforme do lítio. Então, a gente tem que ver também a idade. Às vezes eu estou tratando um cara que está na idade de ter erupções acneiformes. Eu fui um cara que tomou isotretinoína com 18 anos. Eu imagino... Quem aqui já tomou? Levanta a mão. Tá? Estou vendo 5, 6 aqui que já utilizaram. Então, às vezes, dependendo da época que você vai prescrever lítio, você também tem uma confusão com a acne do próprio paciente e a pior. Esse paciente, eventualmente, pode usar isotretinoína. Lembrando que os colegas dermatos, eles se baseiam num paper do JAMA para falar que isotretinoína não dá alteração psiquiátrica. Para mim, e para grande parte, eu imagino, de vocês, isso é uma falácia. A parte clínica, a gente vê muita piora de uso... Oi? Humor, risco de suicídio. Não, psicose tudo bem, tá? O humor, ou seja, isotretinoína, naquele seu paciente bipolar, que tem uma acnezinha aqui e quer tomar, você faz uma psicoeducação para mostrar que aquela acne não vale o uso de isotretinoína. Claro, uma acne grau 3, grau 4, que acaba com a, com a autoestima da pessoa, e isso tem que ser tratado adequadamente. Mas muito cuidado, tem lasers, tem vários... A dermatologia avançou muito hoje. Pessoal, tem muitas perguntas aqui no YouTube, o que é muito legal. Faz as fáceis só, por favor. Vai lá, meu colega Wolf Dittmar, nós somos a mesma turma. O uso intermitente de lítio induz resistência? É só perguntem para saber se vocês estão afinados mesmo. Vamos lá. Tem poucos estudos, então, uso intermitente de lítio, ou seja, eu faço durante alguns períodos, o paciente tem uma estabilização, depois eu retiro. Hipoteticamente, isso por si só não induz a resistência. O que induz a resistência é a ocorrência de novos quadros do transtorno de humor. Ou seja, se esse paciente, você espera ele entrar num novo episódio para entrar com a medicação de novo, cada episódio aumenta o risco de um próximo. Na depressão unipolar, diferente do transtorno bipolar, a gente tem dados mais específicos. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, quem tem o primeiro episódio depressivo, 50% de chance de ter o segundo. Quem tem o segundo, 70% de chance de ter o terceiro. Quem tem o terceiro, 90% de chance de ter o quarto. E os primeiros episódios normalmente são iniciados com um estressor externo importante. Brigas, mortes, acidente, doenças, X, e ele faz o primeiro, o segundo, o terceiro. A partir do quarto, quinto, sexto, sétimo, ele já não precisa de nenhum precursor, nenhum disparo, nenhum trigger para ter um novo episódio. Então, qual é o problema do intermitente? Você vai esperar uma nova crise para entrar. Então, eu, particularmente, não recomendo o uso intermitente do lítio. Mas se o paciente já fez no passado com outro colega e você quer reintroduzir, eu sempre tento novamente. Tá, já usei lítio, você não sabe litemia, não sabe como foi, onde foi, como usou, qual foi o parâmetro avaliado. Vamos tentar convencer o paciente para fazer um novo teste terapêutico. Concorda, Haddad? Eu concordo, mas talvez eu também perguntado tipo assim, resistência ao lítio. Né? Não, o lítio é uma droga que você pode carregar a vida inteira e o indivíduo não vai criar uma resistência ao efeito dele. Agora, provavelmente, você tem um paciente bipolar que tomou lítio, se deu bem, e você tirar, eu acho que é sim um risco de resistência terapêutica. Esse paciente vai ter outras crises, como o Luiz falou. Isso. Aí o divalproato, lembra sempre, o divalproato ele vai se mantendo um pouquinho mais efetivo com um paciente que já fez muitos episódios. E lembra que transtorno bipolar faz muito episódio ao longo da vida. O que é um ciclador rápido?
Fez 4 episódios no ano. Então, fez hipomania, fez depressão, hipomania, depressão, hipomania, isso é um ciclador rápido. O que é o ultradiano? É aquele cara que fica lá, né? Modificações muito, muito rápidas. Esse é muito raro de você ver. O que a gente vê é ciclador rápido. E esse ciclador rápido talvez seja um pouquinho melhor. Tem uma pergunta para você. Ah, não. Lá vem. A Letícia... Letícia Mameri. Letícia, docente querida, um abraço Santo. Tá com a gente. Exemplo de indicação de liberação rápida em detrimento de liberação prolongada. Ou seja, quando eu escolho liberação rápida, a gente falou que não tem diferença, mas quando eu escolho liberação rápida versus liberação prolongada, só me veio uma coisa à mente. Tá, a minha resposta para você, Letícia, por que eu gosto de liberação rápida? Porque você mantém menos, por exemplo, o tremor ao longo do dia, você toma à noite, você faz o pico mais cedo e o paciente tem um nível menor no sangue ao longo do tempo, você pode ter, às vezes, menos sintoma gástrico se você usar à noite, se você usar de dia, é o contrário. Se você usar de noite, isso melhora, porque você vai fazer o pico durante a madrugada. Porque o que importa é a meia-vida é de 18 a 24 horas, 26 horas, dependendo do paciente, ou seja, ela suporta uma vez só. Então, eu prefiro, hoje, a minha tendência é mais até do que usar o CR, é usar muitas vezes o liberação imediata. E tem uma outra condição, que é justamente o intervalo de dose. A gente cada vez mais preconiza doses menores, 0,6, 0,7. Qual que é o intervalo de dose do CR? 450 a 900. Você quer 600. Então, é uma combinação melhor para a gente conseguir atingir esses níveis terapêuticos mais baixos. Como não tem diferença, acaba sendo totalmente viável. Uma outra pergunta do Jales Clemente. Obrigado, Jales, por estar com a gente. Lá de Natal. Lá de Natal. Foi residente nosso em 2011, 2012, 2013. Parabéns, Luiz Michel. Vocês confiam nessas novas marcas de lítio que têm surgido no mercado? Tá? Então, aqui também vale aqui uma ponderação dos nossos conflitos de interesse. Tá? Nós já demos aula, o Michel já deu aula para Cristália, né? Do Literata, para o lítio da Biolab, o Bility. E sim, porque o lítio é uma molécula muito simples de ser feita. Ela é um sal, gente. Então, assim, não existe complexidade grande e tem um grande trunfo na nossa mão, que é a dosagem sérica. Ou seja, você tem lá, lítio elementar é lítio elementar, ou tá ou não tá. Uma litemia de 0,7, não importa de onde veio, se veio do citrato, do orotato, do carbonato, do lítio, de onde for, tá? Então, sim, os laboratórios que fazem lítio fora... o que todo mundo ficou famoso, né? Que virou até um nome de marca, que nem maisena, né? Ninguém fala farinha. O carbolítio, né? Ele é o carbonato de lítio. Então, qual que foi o grande problema, né? Por que a gente ajudou, inclusive, a Biolab na divulgação disso quando foi? Porque quando faltou em 2020, tá? Não sei se vocês lembram, não tinha carbolítio em lugar nenhum. Teve uma trava na importação, na liberação do Exército, ficou sem. Vocês sabiam disso? Que o lítio tem um controle do Exército, das Forças Armadas. Porque o lítio ele é muito empregado para fazer armas de guerra, mísseis e armas de várias espécies. Então, você tem um controle do Exército sobre as reservas de lítio. Então, cadê a audiência aí? Olha, tá ali o microfone. Cadê os nossos residentes? Espera que tem uma pergunta aqui também. Então, só para lembrar, pessoal, quando faltou, a gente falou, quem fizer o primeiro lítio a mais para vir adicionar no mercado, a gente ajuda. E, no caso, nessa época, tinha sido a Biolab, logo depois veio a Cristal. E para a gente, quanto mais marca de lítio tiver no mercado, melhor. Tá? E a gente se preocupa, né? Porque com essa questão das reservas de lítio, voltar tanto para a bateria, o preço do lítio ele subiu absurdamente. Então, quase que o carbolítio, um dos motivos de ter saído do mercado era a questão da dificuldade de você acessar um preço razoável. E nesse sentido também, vai ficar cada vez mais difícil a extração de lítio. Se vocês depois dão um Google aí para você ver o impacto ambiental que é a extração de lítio no Chile. Toda aquela água que você usa no processo, ela se torna imprópria. Você mata a reserva de água. Então, cada vez mais a tendência é ficar escasso. Você ia falar que mata a água, né? Fala sério. Não, percebi. Mata a água. Outra pergunta aqui, ó. Bernardo Gomes, valeu, Bernardo, tá com a gente. Clica aí no joinha, dá um like, compartilhe. Parabéns pela aula, Luiz e Michel. Quer dizer, parabéns pela aula, Michel. Muito dinâmica e atualizada. Valeu, Bernardo. Marco Antônio, no tratamento bipolar na dependência química, eficácia. Essa é boa. Boa. Quer começar, ô bonitão? A gente fez até recentemente, super legal, um BIPcast lá, foi com o Matheus Cheyub e a Isabela Paixão.
falando sobre tratamento de dependência química, especificamente os transtornos decorrentes do uso de álcool, do uso problemático de álcool. Gente, essa comorbidade, né, dependência química e transtorno bipolar, é altamente prevalente. E um dos grandes alvos terapêuticos dos pacientes que têm dependência química, que sofrem dependência química, é a gente cuidar das comorbidades. Então, o risco maior desse paciente recair provavelmente vai ser numa fase de descompensação do transtorno bipolar. Então, é de suma importância que esse paciente esteja adequadamente estabilizado. Então, a eficácia não tanto na questão, por exemplo, até tem uma questão impulsiva também, se você quiser olhar por essa ótica, né? Os estudos eles são muito poucos e restritos com relação a isso, mas se você tem, do ponto de vista de um racional de mecanismo do lítio, de diminuição da impulsividade, talvez contribua. Agora, o foco principal é a manutenção do lítio, que vai melhorar, então, lembrando uma outra coisa, recaída. pessoal, em redução de danos, se você tem transtorno bipolar, as suas opções que não o lítio são os estabilizadores de humor da família dos anticonvulsivantes e os antipsicóticos de segunda geração. E você tem que tomar um cuidado com a metabolização hepática desses pacientes. Acompanhando função renal, enquanto você tem uma função hepática prejudicada. Um cara que não tem uma função hepática prejudicada, aí vai realmente depender. Então vocês lembram, num pronto-socorro, chegou um paciente em delirium tremens ou uma intoxicação depois com uma abstinência ao álcool. Às vezes a gente não faz de cara, a gente usa, por exemplo, medicações da família que não o diazepam, que não tem uma metalização hepática maior, você vai às vezes preferir um lorazepam em uma situação específica ou outra por conta da função hepática, mas isso vai de caso a caso. Vamos lá, questionamentos, nossa audiência aqui, pergunta que lá. Participação da audiência. Sejam breves. Que sou R3 aqui da escola, né? Eu queria saber sobre a eficácia do lítio nos transtornos bipolares com características mistas, porque no último guideline que saiu isso não fica tão claro, né? Perfeito. Então vamos lá, o CAMAT ele teve uma atualização, 2018 foi de transtorno de humor, e em 2021 veio o tratamento dos episódios mistos, tá? Episódio misto, que a gente até fez uma música, uma época lá, você sente e chora. É muito mais difícil de tratar realmente e você não tem nenhum nível de evidência muito bom. Quem são as primeiras linhas? Não existem, eles acabam sendo as segundas que viram as primeiras, tá? E aí, o lítio, ele até entra como tratamento, o divalproato acaba tendo um pouquinho mais de relevância, a lurazidona, a quetiapina são opções viáveis no tratamento desses pacientes. Mas lembre-se que tratar episódio misto é difícil, muitas vezes vai ser polifarmácia, e a primeira coisa que a gente tem que lembrar no episódio misto, tira o antidepressivo. Tá? Ele está usando lítio mais escitalopram, tira o escitalopram. Inibidores seletivos antidepressivos são desestabilizadores de humor, que muitas vezes o paciente você não vê a virada. Você fala, mas todo mundo fala de virada. O cara não faz virada, ele faz sintomas mistos. Ele faz especificador, ele faz irritabilidade, ele faz estabilidade, ele faz aumento de fluxo de pensamentos, aquela panela de pressão, ele não dorme, e isso piora com antidepressivos. Então, às vezes, em vez de você inventar a roda, você simplifica ela. E sim, o lítio pode ser usado? Pode. Tá? Se o paciente já está, ajusta e coloca uma outra droga junto, ou seja, associa. É a primeira vez, primeira situação, aí eu acho, o cara é virgem de tratamento, episódio misto, você não está lá, eu vou acabar preferindo muitas vezes um divalproato, tá? Do que o lítio. A evidência mesmo, ela guarda, na comparativa, o valproato, lítio, superioridade do valproato, para pacientes que fazem muitos episódios, né? Cicladores rápidos. Do ponto de vista do CAMA 2021, para depressão, segunda linha, lurazidona. Para depressão com características mistas. Mania com características mistas, primeira, azenapina e aripiprazol. Exato. E aí depois lá para baixo, o caivalproato e olanzapina. Muito bom lembrar isso. Aripiprazol tem evidências negativas no tratamento de depressão bipolar. Luiz, mas eu uso ele para tratar depressão unipolar. Você usa 5 miligramas, até 10, 2, 3, 5 miligramas para tratar depressão unipolar como potencializador. Se o paciente está deprimido e tem transtorno bipolar, ele tem contraindicação, não é contraindicação, mas ele não vai melhorar com o uso do aripiprazol. Não adianta você esperar um milagre, tá? E as pessoas confundem. A indicação do aripiprazol é para mania e como manutenção de quem já teve muita mania e para quem tem depressão unipolar como add-on.
Tá? Vamos lá. Ana Luísa Castro, excelente aula, obrigada por trazer atualizações sobre essa substância tão importante para a psiquiatria. E ela emenda uma pergunta. Uma dúvida, algum manejo para queixas cognitivas com o uso do lítio? Exemplo, dificuldade de evocação de palavras, etc. Aproveitando aqui também o Tiago Fidalgo, obrigado, Tiago, você, presidente do CEP, obrigadão, parceiríssimo nosso, parabéns, Luiz e Michel. De dificuldade cognitiva com o uso de lítio, difícil pergunta, né? Porque você tem um paciente, por exemplo, que está tomando lítio a longo prazo, isso é do lítio ou é neuroprogressão da doença bipolar? Como é que você vai aferir? Porque esses pacientes têm um declínio cognitivo, os estudos clássicos, né, principalmente do Flávio Capizins, 2014, da neuroprogressão com uso de lítio. Né? Se você introduz, você tem essa causa e efeito claro, né, nexo causal, introduziu o lítio, deu distúrbio cognitivo, dificilmente você vai corrigir com algum outro, não deve, né, buscar um outro composto, você deve mesmo buscar uma alternativa ao lítio. Coisa diferente. É isso mesmo, aos 60 anos, mesmo usando lítio, muito paciente com transtorno bipolar grave, tipo 1, ele vai abrir um quadro demencial e é de difícil manejo, é complicado. Então, assim, não é uma regra, usou lítio, não vai ter demência. Não, não é assim, tá? Você diminui a ocorrência. Você pegar 2 irmãos gêmeos, um que teve, usou lítio, o outro que não usou, o que usou tem uma chance hipoteticamente menor, mas não quer dizer que você não vai ter. A gente tem o DCL, que é o declínio cognitivo leve, ou CCL, comprometimento, e esses casos, Luiz, será que eu posso usar metilfenidato, lisdexanfetamina para melhorar? Até é segunda ou terceira linha de tratamento de sintomas cognitivos, mas isso depois de uma avaliação neuropsicológica, faz uma consulta com um colega neurologista, você vai aplicar alguns testes de screening, então tem o MOCA, tem o Mini-Mental, tem o teste do relógio. Fez um teste relógio, é muito bom, foi inclusive o Bertolucci que trouxe a validação para o Brasil. Aprende a usar o teste do relógio, você vai ver, pede para alguém desenhar um relógio, você vai ver como que as pessoas erram, não uma pessoa já com algum comprometimento, como ela se atrapalha para fazer uma coisa que parece ser tão simples, põe lá 10 para as 2 e você tem as pontuações, se o círculo é redondo, se tem todos os números, se está na ordem, se obedeceu o ponteiro menor, ponteiro maior, isso já é um grande marcador rápido para você ver que tem alguma coisa acontecendo de errado ali. E investigar também, né? Porque assim, não é frequente a gente ver alteração cognitiva com a introdução do lítio. Do ponto de vista de sintoma neurológico, efeito adverso, você vai ver mais tremor mesmo. Né? Então, é importantíssimo investigar uma causa ou outra para essa alteração cognitiva. O Jair também tinha falado para a gente falar da disartria. Disartria é um problema, tá? Então, assim, se você teve disartria com o uso do lítio, né, e você não está tendo intoxicação pelo uso do lítio, ou seja, no nível terapêutico, você chegou no nível mínimo, provavelmente esse camarada você vai ter que trocar. Você não vai conseguir manejar isso. O tremor você maneja. Você consegue usar medicações, às vezes beta-bloqueador, às vezes você usa alguns anticonvulsivantes juntos, você maneja, você põe o horário à noite, etc. Mas disartria é um problema. Luiz, tem uma pergunta bem interessante do Dartiu, nosso docente. Dartiu, querido. Excelente exposição. Diversos pacientes meus bipolares, essa é uma baita área, que eram músicos profissionais, alegaram sensação de diminuição importante da criatividade com o uso de lítio. Qual a impressão de vocês? Essa aqui é uma nova aula, né? Uma nova aula no Masterclass, inclusive isso. Aí não é o lítio, tá, pessoal? É o transtorno bipolar, tá? Existem várias evidências aí mostrando a ligação do transtorno bipolar com a criatividade. Isso não é estranho para vocês, se vocês verem no mundo artístico, né? Quantos grandes artistas, escultores, pintores, músicos têm transtorno bipolar, ou têm a comorbidade, TDAH e transtorno bipolar, tá? E eles têm uma criatividade muito boa, principalmente em alguns períodos, né, de hipomania ou de mania, ou às vezes na depressão. Lembra que para fazer um samba tem que ter tem que ter tristeza também. Ou seja, quando você controla o humor, muitos pacientes reclamam de se sentirem, às vezes, apático. Por que não é apático? O cara costuma ter uma hipomania toda hora, e aí você controla, ele acha que aquilo não tem graça. Você pega um TDAH e usa lisdexanfetamina, metilfenidato, ele fala, nossa, eu não consigo ter ideias para desenhar, para pintar. E aí ele, às vezes, para um dia, tem a ideia e executa com o psicoestimulante. Então, esta área é uma área específica, tem aulas lindas no Brain também em relação a isso, né? Faço também aí um convite, vai ter o congresso do Brain agora em junho, 789. Florianópolis, 789, né? É um congresso super legal que ele fala muito. Qual que é a nossa marca do Masterclass? Falar do dia a dia, consultório, prática clínica. No Brain, o que a gente vê? Além disso, a gente vê essas palestras, né, em relação a... Só um parênteses com relação a isso aí. CID-11, pessoal,
inclusive mandar um abraço para o Elson Azevedo, que participou ativamente dos estudos aqui no Brasil, o professor Jair. Hipomania não é mais uma condição patológica diagnosticável pela CID-11. Vamos só apimentar essa... E outra coisa... O Elson fala, quem é hipomaníaco, então é o quê? Sortudo, né? Porque tá... E outra coisa, mania, teve uma mania, esse é bipolar tipo 1. Não existe mania sozinha, tá? Você já faz um diagnóstico... Também, pela CID. Exatamente. Você faz o diagnóstico presuntivo de transtorno bipolar tipo 1. Ele só não vai ter se morrer antes atropelado, tá? Mas assim, a tendência, fez uma mania, esse cara vai ter depressão em algum momento, tá? E outra mania, etc e tal. Então, você trata como TAB tipo 1. Michelzinho, Luizinho, estamos chegando no final dessa brilhante reunião científica. Realmente eu gostei muito, espero que nossos colegas residentes e outros profissionais tenham podido compartilhar todo esse avanço de conhecimento que vocês estão proporcionando, né? Vocês estão arrebentando na psicofarmacologia e é realmente um prazer enorme, né, tê-los aqui no departamento demonstrando todo esse conhecimento que vocês têm adquirido ao longo dos anos, né? Fica aqui os nossos agradecimentos à audiência aqui no CAISM, a toda a audiência agora, que tem sido muito importante no canal YouTube, e boa semana a todos. Semana que vem continuamos. Vamos aqui aplaudir a brilhante apresentação desses dois colegas maravilhosos. Vou terminar com uma frase que eu aprendi há muito tempo, acho tão legal. Falar algo depois de uma excelente explanação como essa seria como achar que a chama de uma vela poderia ofuscar a luz do sol. Bonito, hein? Guarda essa aí para vocês.